Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Escola em Casa. Espero que todos estejam bem e focados nos estudos. Peguem os cadernos e canetas para realizarem suas anotações, seus esquemas, e anotarem suas dúvidas para pesquisas futuras, tá? Na aula de hoje, trataremos dos seguintes assuntos: os elementos estéticos do teatro, onde teremos como objetivo reconhecer e compreender a sua aplicabilidade. E o nosso segundo tema é sobre o teatro moderno, onde teremos como objetivo saber distinguir cada um deles e compreender seus objetivos e sua estética. Bem, pessoal, sobre o nosso primeiro assunto, se trata de algo que a princípio é muito simples, porém fundamental para entendermos a linguagem teatral. Estou falando dos elementos que compõem as apresentações teatrais. Vocês já devem imaginar o que estou falando, principalmente se você já assistiu a alguma peça na sua escola, ou se já foi a algum teatro, ou até mesmo algum espetáculo de rua, por onde você passava. Esses elementos, pessoal, é que vão dar corpo ao espetáculo. São eles que vão auxiliar o espectador na compreensão da mensagem ou até mesmo concretizar o evento espetacular do teatro. Então, a primeira coisa que temos que entender é que para acontecer a peça teatral deve haver esses três elementos, tá? O ator, o texto e a plateia. Não existe teatro se faltar um desses elementos. Essa é a tríade teatral, a tríade essencial para o acontecimento teatral. Sem ela não vai ocorrer o teatro, tá? Então anotem aí. A tríade teatral é composta por ator, texto e plateia. E o que isso significa? Que para termos o teatro é necessário que alguém comunique alguma coisa para outra pessoa. Então, o ator é aquele que vai comunicar, certo? O texto é a mensagem e a plateia é quem irá receber essa mensagem. E é importante sabermos que o texto, pessoal, não necessariamente é algo verbalizado. Sabendo disso, partimos então para ampliarmos o nosso conhecimento acerca desse assunto, tá bom? Veja bem, esse ator ele vai usar uma roupa que vamos dar o nome de figurino. O figurino é toda a vestimenta que o ator usará e tem a função de caracterizar a personagem. Outro elemento que tem a mesma função é a maquiagem. E além de caracterizar a personagem, a maquiagem ela vai causar um efeito visual, tá bom? Também temos o cenário. E muitas vezes o cenário ele é confundido com o palco, né? Para a gente poder saber essa diferença de uma vez por todas, o palco é o espaço onde passa a encenação, né? Onde se passa a encenação, a ação dos atores, e o cenário é que vai caracterizar o palco, onde vai se passar a história da peça, né? A dramaturgia. Olha só, palco, cenário, palco, cenário, palco, cenário, ok? Aí temos a iluminação, que é a luz da peça e é que vai dar visibilidade ao espetáculo, causar efeitos e climas da peça e também pode delimitar o espaço da atuação. E por fim, dentro desse conjunto, temos a sonoplastia, que é todo e qualquer som do contexto do espetáculo, tá? É ele que vai auxiliar no clima da peça ou ajudar o espectador a construir uma imagem daquilo que não está sendo apresentado no palco. Bem, mas nada disso adianta se os atores não estiverem preparados para realizarem a encenação. Porque muito se engana quem pensa que ser ator é apenas decorar um texto. Na minha humilde opinião, certo? Essa é a parte mais fácil de se fazer teatro. Decorar, qualquer um decora, mas interpretar, ter verdade cênica, ser criativo em suas construções de personagem, ter um corpo e uma voz trabalhados, para se apresentar em todo e qualquer espaço, aí é outra história, tudo bem? Para cumprir, essa função de ser ator, a pessoa tem que saber que vai passar a vida estudando, porque cada espetáculo é um novo aprendizado, é uma nova criação. Se os seus personagens passam a ter sempre a mesma característica, isso significa que seu poder de criação precisa ser ampliado. O ator
ele deve aprender a conduzir suas emoções para demonstrar a verdade na hora de representar, certo? Senão, ele não irá passar, né, de um canastrão, como uma atuação falsa, e ter um corpo e uma voz prontos ou disponíveis para enfrentar desafios. Outro detalhe importante na profissão é saber trabalhar em grupo, né? O teatro é uma arte do coletivo. Nele temos o produtor, o diretor, que é quem vai pensar a estética, né, do espetáculo, o dramaturgo, que é quem vai escrever a peça, e tantos outros profissionais, né, como o maquiador, figurinista, iluminador, sonoplasta, enfim. É, muita gente envolvida, né, para que a magia do teatro aconteça. Uma dica, pessoal, é pesquisar sobre os profissionais que compõem as artes cênicas e o processo de produção de um espetáculo, ok, pessoal? Sabendo dos elementos que compõem a linguagem teatral, agora podemos compreender a mudança que ocorreu no teatro, né, no final do século XIX e início do século XX, dando início ao teatro moderno. Para isso, primeiro precisamos entender o que ocorria no mundo para o surgimento dessa transformação no teatro, tá? A verdade é que o contexto social nos países, né, europeus tinham diversos problemas, como a reestruturação de espaços físicos entre alguns países, né, disputas pelo poder econômico que se agregava ali, avanços tecnológicos e os avanços industriais, né, também. Tudo isso provocava, gente, cada vez mais um desconforto e gerava grandes desigualdades sociais. Sem contar, né, pessoal, as novas correntes e ideologias políticas por toda parte do mundo e uma guerra mundial, né, que estava ali surgindo. Com tudo isso, vão surgir movimentos artísticos que irão se opor às imposições de alguns setores da sociedade, certo? Daí surge o teatro de vanguarda, que são grupos ou pessoas que irão trazer uma estética inovadora e um olhar diferente para o contexto, né, artístico e cultural da época, radicalizando, né, com as condutas tradicionais anteriores a elas. Então, teremos o teatro simbolista, que vai se opor ao naturalismo e ao realismo, né, do teatro. Gordon Craig vai dizer o seguinte: o realismo é exposição, a arte é revelação. E é essa ideia que vai nortear o teatro simbolista. E é assim que os simbolistas enxergavam a arte, como uma forma de revelar a essência das coisas ou da natureza, e não como mera cópia da realidade já existente. Eles preferem retratar o mundo de modo subjetivo, de modo pessoal, particular, sugerindo mais do que apenas descrevendo as coisas, né, e os fatos, fazendo uma espécie de provocação aos sentidos. Então, as motivações, os conflitos, a caracterização psicológica e a coerência na progressão dramática terá uma importância muito maior. Essa é a peça O Pássaro Azul, de Maurice Maeterlinck, que são duas crianças que percorrem vários mundos fantásticos atrás do pássaro azul, certo? Mas quero que você observe o cenário da peça. Veja que o cenário não é nada realista. Na verdade, você não consegue definir onde as personagens estão, nem quando se passa a ação dramática, causando a sensação do espaço do sonho, né? Deixando para a plateia definir o que cada objeto ou situação representa para ela. E é isso que é a subjetividade que eu falava lá atrás, tá? Outro detalhe importante é a iluminação. Como a luz dialoga, né, com a cena, são utilizadas projeções, ressaltando o jogo de luz e sombra. A própria luz sugere a profundidade, né, do espaço. É a primeira vez que a luz será utilizada como elemento visual, provocando sensações no espectador. Cria-se também a defesa do ator, né, como sujeito criador. Agora não adianta apenas falar ou declamar o texto. Repare na expressão corporal dos personagens e como o cenário provoca a movimentação cênica. Daí
Adolf Appia diz que é importante que o ator tomasse consciência, né, do seu corpo. Diante disso, a figura do encenador entra em destaque, que é a pessoa que vai pensar todo o espetáculo, né? Tomar decisões estéticas, organizar o espetáculo, enfim, utilizar todos os recursos cênicos disponíveis a ele. Sobre a dramaturgia, podemos destacar que ela vai quebrar com essa estrutura de início, meio e fim. E ao invés disso, os simbolistas traz para o palco a atmosfera de tensão e angústia, um conflito existencial dentro de sua escrita poética, né? E os personagens são indeterminados. Por exemplo, os personagens têm nomes como pesadelo, amor materno, luz, são alegorias, certo? E o teatro simbolista tem esse caráter alegórico. Os temas também não são definidos, né? Eles buscam temas mais universais, questões filosóficas da humanidade, bem diferente do realismo e naturalismo, que é tudo muito definido, muito claro. Outro movimento que também surge com a mesma intenção, né, de se opor à mera reprodução da realidade é o teatro expressionista, com o objetivo de refletir a essência das coisas através da subjetividade e a idealização do ser humano, né? O teatro expressionista se utiliza de cada elemento cênico, né? O ator, a iluminação, sonoplastia, cenário, com o objetivo de impactar o espectador em seu íntimo, tá? O expressionismo surgiu na Alemanha no início do século XX, em um momento onde a política pouco se importava, né, com os valores humanos, e por isso seu movimento acaba por fazer de sua arte um instrumento de denúncias sociais. Uma característica do teatro expressionista é que os personagens mudam de identidade, também podendo assumir o papel de coisas, né, e vice-versa. Além do fato de dramatizar o que não é real, de modo a distorcer a realidade objetiva. É comum em algumas peças a realização de sobreposições de gravações na narrativa, né? Em um processo quase que cinematográfico, para poder expor o que está pensando a personagem, tá? O expressionismo possui uma forte filiação com o romantismo, ocorrendo no teatro fortes tendências de extremo exagero, a deformação de figuras e a busca pela expressão dos sentimentos e emoções do autor, de forma que expressa a essência do drama, né, através da ação antinaturalista. Para imprimir um visual marcante, né, no público, o expressionismo utiliza-se de cores, né, fortes, objetos, maquiagem dos atores, fazendo com que o espectador não capte o lugar da ação, mas sim o que está acontecendo na realidade profunda da trama. Por isso, os recursos dramáticos são utilizados para enfatizar a evolução psicológica do personagem, que é mais do que um elemento cênico, mas um comunicador de ideias de libertação, de modo a exprimir ideologias que visam transformar a sociedade, tá? Por isso, alguns temas que provocam a sociedade da época, como o conflito entre os gêneros, conflito entre pais e filhos, o tradicional, né, contra a nova postura e novos hábitos, tudo isso vai tornar o teatro expressionista em um teatro revolucionário. A expressão é mais do que um detalhe, um exagero no teatro expressionista. É a sua essência de maneira ética e filosófica, sendo a melhor maneira para tratar dos assuntos mais sérios, né, da sociedade através do teatro, onde o íntimo dos personagens são explorados e colocados em cena de forma muito intensa. Não posso deixar de citar August Strindberg como o grande nome do movimento do teatro expressionista, autor alemão considerado o pai da dramaturgia expressionista, né? E criador da dramaturgia do eu, uma dramaturgia anti-aristotélica. O que isso significa, né? Aristóteles, pessoal, diz que a dramaturgia tem que ter as três unidades, né? Unidade de ação, tempo e espaço.
Mas Strindberg diz que a ação deve ser conduzida pela unidade do eu. No caso, né, esse eu é a personagem. Isso significa que é o personagem que conduz a situação e os fatos, e não o contrário. E outras unidades não têm obrigatoriedade para ocorrer em termos lógicos, né? Tudo fica a cargo do personagem, ou melhor, da subjetividade. Ainda nessa perspectiva, né, de quebra com os padrões existentes e de consciência social, na Alemanha surge o teatro político, e Piscator é o primeiro a realizar experimentações nesse sentido, que vão gerar, né, o teatro épico de Bertolt Brecht. Piscator era um cidadão alemão consciente dos rumos que o país estava se encaminhando. Então ele viu no teatro uma arma para realizar denúncias e conscientizar a sociedade em que vivia. O primeiro passo, pessoal, foi buscar conhecimento técnico, né, da criação cênica, como é que as coisas funcionavam. Então ele busca um profissionalismo, tá? Seu teatro buscava romper com o individualismo, né, visão irracional e burguesa. Tinha que ser uma mensagem direta e imediata. Será um teatro de manifesto. Então, podemos concluir que era um teatro feito para as classes populares, né, o proletariado, com uma dramaturgia sociológica e temáticas da história muito recente, né, do que estava acontecendo ali no país e no mundo, próximo a ele. Ele denominou seu teatro de teatro didático. Sobre o trabalho do ator, Piscator se diferencia dos expressionistas, pois o ator deveria trabalhar sua criação de forma a pensar em função social e política, e não individualizada. Ainda nesse contexto, teremos um nome relevante para o teatro mundial, tá? Que é o Bertolt Brecht. Seu teatro tinha como objetivo esclarecer as relações humanas e fugir a qualquer preço da alienação que o teatro com efeitos ilusionistas poderiam oferecer. Sua dramaturgia tem caráter narrativa, se preocupa muito mais em contar o que ocorreu do que demonstrar, né, o fato ocorrido. Assim, intencionava manter a plateia com uma consciência crítica dos acontecimentos da encenação. Brecht, pessoal, se utiliza dos elementos de forma que o espectador perceba o que está sendo feito, como funciona o cenário, não pode causar ilusão, né, na plateia. Lembra disso? A música é um recurso muito utilizado, pois é o elemento que quebra com o envolvimento da plateia, com a situação apresentada. O que vai causar o efeito de distanciamento, né, essa música. E assim ela pode manter a plateia, né, ela pode manter sua consciência crítica. Outro recurso utilizado para causar esse efeito do distanciamento é a narrativa e a quebra da quarta parede, onde os atores, né, eles narram os fatos comunicando-se diretamente com o público, como se estivessem interpretando, se posicionando como seres sociais, tá? Então, temos como característica da obra de Brecht a luta contra o capitalismo e o imperialismo, a reflexão do homem em um mundo dividido por classes, a análise do comportamento ético diante da repressão e a análise também da revolta diante da exploração do homem feita pelo próprio homem, tá? Agora, pessoal, é o momento que a gente vai analisar as questões para a gente entender como é que vocês serão cobrados, tá bom? Então, observem essa questão aqui. Olha só o que o texto diz. O dramaturgo e teatrólogo Bertolt Brecht é uma das fortes influências da linguagem teatral. Suas experimentações são consideradas referências para os estudos teatrais. Brecht chegou a um conceito próprio de epopeia para tornar o espetáculo mais eficaz na luta social, fornecendo meios para a realização do teatro político, denominado teatro épico. Como forma de narrativa, o teatro épico é caracterizado principalmente a partir de... Então, os itens aqui, ó. A letra A. Estímulo do espectador por meio de temas provocantes, ênfase no puro divertimento com certa origem melodramática, diversão com pouco esforço intelectual. Errado, né, pessoal? Assim, ó, ele não visava
não tinha ênfase no divertimento, né? E nem essa origem melodramática. Então, item A tá errado. Letra B. Teatro sem cenário, sem figurino, sem música, sem maquiagem e até mesmo sem texto. Cenas de forte impacto visual. Pessoal, tinha cenário, né? Os espetáculos do Bertolt Brecht, ele vai ter cenário, vai ter figurino, vai ter música. A gente já viu até mesmo que a música é fundamental dentro do espetáculo dele, né? Para poder quebrar com o envolvimento da plateia com a cena apresentada, para trazer a consciência crítica, ok? Letra C. Transgressão da lei da passividade, concretização do ato coletivo, intensificação da sensibilidade, renovação da percepção. Então, essa intensificação da sensibilidade é que também vai deixar o item errado, ok? Letra D. Transformação do espectador em protagonista da ação dramática. Preparação de ações reais que conduzam o espectador à própria liberação. Pessoal, essa transformação do espectador em protagonista, né, da ação dramática, isso daí não ocorre no teatro de Bertolt Brecht, ok? Então, o item está errado. Agora, a letra E. Argumentação que aguça o espírito crítico, produzindo distanciamento, busca de impacto educacional, justificação de cada cena por si mesma. Então, como a gente já viu aí, ó, letra E é o item correto, tá? A letra correta aí. Né? Porque ele buscava esse espírito crítico, ele produzia o distanciamento, tinha um intuito educacional, né? E as cenas eram produzidas de forma que a ideia acabava ali, naquela cena, e não precisava de outra cena para poder justificar ou fazer sentido, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje eu espero que vocês tenham compreendido. Fica a dica aí para vocês explorarem mais, né, esse período do teatro. Leiam alguma dramaturgia aí, por exemplo, do próprio Bertolt Brecht, tá bom? Que vocês com certeza irão aprender muito mais sobre o teatro político em que ele fundou, né? Então, digo a vocês, fiquem em casa, se cuidem, mantenham foco aí estudando, tá bom? Não esqueçam de organizar um horário, manter uma rotina, tá certo? Caso saia, por favor, use a máscara, tá bom? E até a próxima.